Gente, pode sentar em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo capítulo de número 2, verso de número 11. A Bíblia diz assim, todo mundo achou? Amém? Diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu. Um do seu povo olhou de um lado e olhou de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Repita comigo: escondeu, mais alto, escondeu na areia. Em primeiro lugar, boa noite a todos, mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero agradecer desde já a minha liderança, a liderança que o Senhor colocou ao nosso lado, para trabalhar nessa geração tão difícil, e tudo aquilo que nós estamos promovendo ao Senhor, cultuando ao Senhor hoje. A parte da minha liderança tem sido assim muito fiel ao nosso lado, e com certeza serão projetos assim abençoadores. Eu quero agradecer ao Ministério de Teatro também, tá, pela forma que foi convidado e aceitado o convite na pessoa da Gabriela. Que Deus possa abençoar todos da equipe do teatro. E eu quero agradecer a Igreja Batista Central, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Jean, que está aqui, nos dando essa oportunidade de acreditar na juventude novamente. O que aconteceu até aqui, todos os tempos passados, foi uma história, e o que vai acontecer daqui para frente foi apenas uma vírgula. E daqui para frente o Senhor vai continuar a nossa história, amém, meus irmãos? Nós precisamos dar continuidade. Meus queridos, eu quero ministrar debaixo de um tema o seguinte: você não pode se esconder. Repita comigo: eu não posso me esconder. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela assim: você não pode se esconder. Eu quero dizer para você que ninguém que está aqui nessa noite, ninguém, dos mais novos até os mais velhos, pode se esconder diante de Deus. Ninguém. Deus sabe de tudo que acontece, Deus sabe de tudo que acontece ao nosso redor, na nossa caminhada, os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos olhares. Nós não podemos esconder nada diante da face do Senhor. E o que nós vamos falar algo aqui hoje é um assunto muito espiritual, é um assunto muito propício para essa geração e para esse momento. Quero falar para você que o Salmo 139 ele diz: o Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. Salmo 139 ele continua dizendo que ninguém pode fugir da face do Senhor. Salmo 139 ele continua dizendo que Deus enxerga eu e você no meio das trevas, Deus enxerga eu e você no meio das luzes. Enfim, nós não podemos em hipótese alguma nos esconder diante da face do Senhor. Eu quero dizer para você que nós temos uma palavra bíblica e uma palavra espiritual para esse tempo. Tantos nós que estamos aqui embaixo, com uma galeria que está abençoada, lotada também. Eu quero dizer para você que Deus reservou uma palavra para mim e uma palavra para você nessa noite. Nesse momento é o momento que você tem que se desprender dos seus pensamentos, das suas contas para pagar, da preocupação que você vai acordar amanhã. Eu quero dizer para você que hoje eu preciso muito da sua atenção para você chegar até Deus, porque as pessoas chegam até Deus quando estão concentradas. Os jovens e a igreja em sua totalidade conseguem chegar até Deus quando estão concentrados. Então eu gostaria de você prestasse muita atenção. O texto que nós acabamos de ler aqui é um texto chave para o nosso conhecimento bíblico. O texto que nós acabamos de ler aqui é um texto muito falado, onde fala sobre a fuga de Moisés. Eu quero te explicar o que está acontecendo aqui nesse episódio, mas a nossa história ela começa aqui no capítulo 2 do livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 2 narra a história de um menino que nasceu debaixo de uma sentença, que nasceu debaixo de um jugo de Faraó. E diz a Bíblia então que este menino veio a se tornar um adolescente e veio se tornar um jovem. Mudou a história de Israel quando ele já era homem. O nome dele chamado Moisés, aquele que foi tirado das águas. Como Moisés aparece na história, pastor? Moisés aparece na história debaixo de uma sentença. Moisés aparece na história debaixo de um jugo de Faraó.
Moisés aparece da história debaixo de um jugo pesado egípcio, ou seja, a sentença que Faraó tinha era matar todos os meninos do sexo masculino. E Moisés então se encontra nesse processo. Por quê? Foi ordem de Faraó. Mas a Bíblia diz então que um homem da casa de Levi sente daquela olhadinha, daquela piscadinha abençoada para sua esposa chamada Joquebede, e o nome dele então Anrão ou Esrom casa então com Joquebede, e o fruto de amor então nasce esse homem abençoado chamado Moisés. Moisés nasce do fruto desse amor, e Êxodo capítulo 2, versículo 2 diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: a mulher concebeu a luz e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu. Repita comigo: formoso, escondido. Mais uma vez: escondido. A Bíblia diz, meus queridos, que eles esconderam o menino por 3 meses na sua casa. Por quê? Faraó estava com sangue no olho para poder matar todos os meninos do sexo masculino. A história de Israel diz que os guardas pretorianos, ou os guardas israelitas, eles entravam nas tendas e chutavam pais, chutavam mães, para tentar descobrir o que tinha acabado de nascer, se era menino ou se era menina. A história é muito severa. Moisés então nasce debaixo desse jugo, mas a Bíblia diz que ele era formoso. A Bíblia diz que ele era bonito. A Bíblia diz que ele era saudável, ou seja, o bebê era diferente, o bebê era especial. Mas sabe o que eu aprendo aqui nesse início de mensagem? O que tem de jovens dentro das nossas igrejas, ou espalhados pelas igrejas de todo Teresópolis, Brasil e mundo, o que tem de jovens bonitos estão assim. O que tem de jovens saudáveis estão assim. Como assim, pastor? Tem um ministério formoso, tem uma voz linda, tem uma voz formosa, tem algo que na vida dele chama a atenção de muitas pessoas. Ele toca com formosidade, ele prega com formosidade, ele fala com formosidade, ele trabalha, discipula com formosidade, mas tem algo formoso na sua vida que encanta não a sua vida, mas que encantam pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas olham para ele e falam: esse menino é diferente, esse adolescente, esse jovem, ele é diferente. Mas tem um problema aqui que eu encontro: você está escondido. Eu posso fazer várias coisas, posso cantar com formosidade, eu posso tentar, mas muitos jovens estão escondidos na nossa geração. Muitos jovens estão simplesmente dentro do casulo. Por quê? Às vezes você vê a esse culto, você está escondido atrás de quê, pastor? Atrás de sofrimento. Às vezes você vê esse culto, está escondido atrás do anonimato, está escondido atrás da falta de perdão, está escondido atrás dos problemas, das dificuldades, do cansaço, do fracasso. Eu não sei qual é a sua realidade, mas você pode ser jovem formoso, porém escondido atrás de alguma coisa que só você sabe, escondido atrás da responsabilidade do seu chamado, escondido atrás da sua timidez, escondido atrás da sua adoração, ou até mesmo escondido atrás do pecado. E para você viver em Cristo, você não precisa estar escondido. Para ter um relacionamento profundo com Cristo, não precisa estar escondido. Hoje é dia que o Eterno vai te achar, em nome de Jesus. E Ele trouxe você aqui nessa noite para te achar. O teu tempo acabou, é hoje que começa uma nova história na sua vida. Deus manda te dizer: acabou o seu tempo, hoje Ele te achou. Agora, o que eu acho interessante aqui é que a Bíblia diz que Joquebede pega um cesto de junco, calafeta então com betume e piche. Você conhece a história. Manda a irmã Miriam colocar no rio Nilo. Para quê? Para que o menino sumisse, porque eles queriam matar. E a Bíblia diz então que Moisés foi colocado no rio Nilo. Passa a noite toda no rio. Quem encontra foram as princesas. E você conhece a filha de Faraó, a história. Estavam se banhando e elas encontram Moisés ali. A história diz então que ele é cuidado com maior carinho, ele é cuidado com maior sacrifício, sim, mas ele teve algumas regalias que fora do palácio ele não poderia ter. A Bíblia diz então que chamam Joquebede depois que... Mas a minha Bíblia diz que Joquebede então é chamada para cuidar desse menino, e ainda mais paga um ótimo salário para Joquebede sustentar, amamentar esse menino. Passaram-se então alguns minutos e Moisés é achado e levado para o palácio. Ele foi achado, ele foi levado para o palácio, ele foi totalmente déficit da sentença de Faraó, porque quem achou foi a princesa. Aquela sentença então começou a mudar. Faraó então não matou aquele menino. O tempo passa, ele entra na adolescência. Neste tempo que Moisés então estava vestido com as roupas de egípcio.
Moisés então começa a amadurecer e comer todas aquelas literaturas egípcias, porque ele começou a aprender isso, coisa que na vila dos hebreus ele não ia aprender nunca, porque era escravo. Moisés então ele passa um tempo, ele aprende as línguas, ele aprende toda a ciência egípcia. O tempo passa agora e Moisés entra para a juventude, aprendendo, mas chega um estágio da vida dele, e agora Moisés já era um homem com 40 anos de idade. E 40 anos na Bíblia, além de ser juízo, um nome de juízo, uma numerologia, ou uma tipologia ligada ao juízo, é também a idade da maturidade. E quem tem 40 aí, quem tem 40? Levanta a mão aí. E só eu, irmão? Eita glória, e Jesus? Quantos tem mais de 40? Levanta a mão aqui. Oh glória. Quantos tem menos de 20? Aleluia. O que eu quero dizer, e aquelas pessoas que têm 40 como eu sabem o que eu estou dizendo, que quando você chega nos 40, a maturidade ela bate na sua porta. 40 é uma idade que você não pode mais errar. 40 é uma idade que você tem que projetar o seu alvo sim, com a expectativa em Deus. E Moisés então atinge 40 anos na fase de maturidade. Aquele menino então que um dia foi retirado das águas, agora já não era mais menino. A Bíblia diz que ele era um homem formado. Mas alguém olha para Moisés do lado de fora e pensa assim: por fora ele é egípcio, por fora ele se veste como egípcio, por fora ele fala como egípcio, por fora colocaram nele até mesmo os costumes do Egito, mas por dentro ele era hebreu. Não tem como ele negociar a sua identidade. Por quê? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque é o seguinte: o Egito ele não pode tocar na sua vida. O Egito na Bíblia significa mundo, comportamento carnal. Ele só pode entrar a partir do momento que nós damos essa legalidade. O Egito ele só vai tocar na sua vida se você deixar. Por fora, alguém pode até achar muita coisa de você. Por fora, as pessoas podem te julgar dos pés à cabeça. Por fora, as pessoas podem te adesivar, elas podem te etiquetar com alguma coisa que você não é. Mas dentro do seu peito tem uma promessa, essa promessa é Jesus Cristo de Nazaré. Dentro do seu peito arde o sangue do Cordeiro. Dentro do seu peito há algo que o mundo não pode tocar. O Egito não pode tocar, e Moisés sabia disso. O objetivo dessa palavra é pregar para você que Moisés é um egípcio, entre aspas, mas no fundo ele é um hebreu. Ele sabe das promessas. Dentro do seu peito existe algo que o Egito ele não pode tocar, não pode. Dentro do seu peito mora aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele mora dentro de você. O meu objetivo nessa noite é estar pregando e alguma coisa está acontecendo dentro de você e dentro de mim, porque o Espírito Santo é isso que ele trabalha. Saiu e seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feriu um hebreu. Presta atenção nisso. Um homem de seus irmãos, e olhou um ao outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Repita comigo: escondeu. A Bíblia diz que Moisés então já era um homem, príncipe do Egito. De acordo com alguns historiadores, ele era responsável pelos escravos, pela praça dos escravos. Mas o sangue hebreu já começou a bater dentro do peito dele. E quando ele chega, e a Bíblia diz que a carga era muito difícil, gente. Aqueles escravos, aproximadamente 600 mil escravos na época de Faraó, criavam-se bolha de sangue nos seus pés pelo árduo trabalho, numa temperatura de 48 graus, com sensação térmica de 53. E trabalhava, e ele quando chega naquele lugar, eu acho interessante que a Bíblia diz isso, quando Moisés viu que um egípcio estava batendo num hebreu, ele é tomado pela raiva, ele é tomado pelo estresse, ele perde a cabeça, e a história da Bíblia diz então que ele espanca aquele egípcio até poder matar. A história diz que ele espanca aquele egípcio até morrer, mas a Bíblia também diz que ele dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para o outro, e não tinha ninguém vendo. O que ele fez? Ele esconde o defunto, ele esconde o corpo do rapaz. Primeiro ele matou o rapaz, não satisfeito, ele olha e viu que não tinha ninguém, enterra aquele defunto na areia.
é fato, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, ele cometeu um crime, claro. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quantos aqui já mataram alguém? Quem tem coragem de levantar a mão aqui? Quantos aqui já mataram alguém mesmo, com facada ou com arma? Ele fala assim, misericórdia, pastor. Alguém aqui já fez isso? E por que então que a gente recua das promessas e propósitos da nossa vida? Porque Moisés abriu o mar, nós não abrimos o mar. Ou se você chegar na Baía de Guanabara, tocar o cajado, imagina a cena. Nas maiores praias bonitas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, pá. Eu quero dizer para você que às vezes nós nos sentimos desprezados, porque se você não matou ninguém, Moisés já matou, por que você não pode fazer? Por que você não pode enfrentar os desafios? Por que nós não podemos enfrentar a Faraó? Moisés comete o crime, é fato, mas não trouxe isso à luz. Alguns do palácio ficaram sabendo. Outros, Êxodo capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que Moisés então, para saber se estava tudo certinho, volta no outro dia na parte da manhã. Voltou na parte da manhã tranquilo. Chegando lá, confere o chão, dá uma batidinha para saber se o defunto estava lá. E o que eu acho interessante é que alguns chegam para Moisés e falam assim, ué Moisés, o que você veio fazer aqui? A Bíblia diz isso. O que você veio fazer aqui? Você veio matar outro egípcio de novo? Alguém viu, repita comigo, alguém viu. Diz para o seu irmão, alguém viu. Deixa eu te falar uma coisa. Isso acontece igualzinho com a gente. Igual. Alguém jura que ninguém sabe. Alguém jura que ninguém viu. Alguém jura que está longe. Alguém jura que está enterrado. E Moisés está levando a sua vida, ela vão ter de uma forma tranquilíssima. Moisés ele estava tocando, só para você ter noção, a vida de uma forma normal, gente, como se nada tivesse acontecido. Mas de repente alguém se levanta e diz assim, eu vi. Agora Moisés então a história começa a mudar, porque a história diz que com medo de Faraó, com medo da notícia vazar, com medo da notícia espalhar, tomar uma proporção tão grande, se multiplicar, a Bíblia diz que Moisés foge, Moisés sai do palácio, ele deixa de comer aquelas comidas maravilhosas, tâmaras e alcaparras, ele deixa de comer algo profundo, ele largou a comida, largou a educação, ele sai sem destino para o deserto. Por quê? Foragido, foi o texto que nós lemos. Antes de Moisés chegar em Midian, Moisés passou fome, o príncipe do Egito, passou fome, passou frio, passou sede, passou calor, enfim, eu encontro um grande perigo aqui nesse texto. Moisés estava levando aqui a sua vida, lá vão ter como se nada tivesse acontecido. No passado, Moisés tinha coisas enterradas que precisavam ser resolvidas. E às vezes nós olhamos para trás e algo do nosso passado ficou enterrado que precisam ser resolvidos. Às vezes nós acumulamos pecados de uma tal forma que precisam ser resolvidos. Olhamos para trás e enterramos várias coisas, enterramos o nosso amor pelos nossos pais, a falta de desobediência, a falta de caráter, pegamos e enterramos e não queremos resolver. No passado Moisés estava com essas coisas. E a gente vive momentos que precisamos fazer uma faxina em nosso coração. Nós como igreja, como juventude, Teresópolis, a cidade de Teresópolis, enfim, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e realizarmos uma faxina. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Por acaso você já fez alguma faxina na sua casa? Claro. Pensa naquela casa suja. Esse tempo eu fui trocar o móvel lá da televisão com a minha esposa. Irmão, pensa no móvel que tinha, igual a mochila do Capitão Caverna, tinha tudo lá dentro. Um monte de coisa. E aí, pastor Jean, até a identidade da Miriam, esposa do pastor Luiz Carlos, foi parar lá atrás. Não me pergunte como que foi parar lá. E foi tirando, irmão, enfia papel, e sai uma sujeira. E o cheiro de mofo começa a subir, uma coisa de doido. Por quê? Vai reparar a quantidade de lixo que sai. Vai reparar a quantidade de mofo que sai, a quantidade de papel, de fio, enfim. Mas também quando você limpa, tem aquele ambiente agradável. O Senhor trouxe você aqui nessa noite, que existem áreas da sua vida que precisam ser com faxina, e é o mais urgente possível. O Senhor trouxe você aqui nessa noite, jovem, ou você na igreja em sua totalidade, que precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma faxina.
Não adianta caminhar, Moisés, com essas coisas dentro de você. Não adianta, Moisés, você caminhar com essas coisas que tentam acabar com a sua vida, acabar com a sua alma. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6 diz assim: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de se jogar ou de se lançar fora. Nós estamos vivendo um momento, juventude, de lançarmos fora aquilo que não presta e render-se 24 horas, 100% na palavra de Deus, oração, jejum, devocional, compromisso, caráter, o altar cheio de presença de Deus. É isso que nós precisamos, de uma forma muito especial. E a história continua dizendo que o tempo passa então. 3 fases da vida de Moisés com 40 anos, sabia disso? Os primeiros 40 anos ele passa no palácio. Os segundos tempos de 40 anos ele passa em Midian. E o terceiro, porque ele morre com 120 anos. E o quarto e o terceiro tempo dele é que ele passa no deserto com o povo de Israel, depois de tudo aquilo que você já conhece. Pois bem, ele chega em Midian. Chegando em Midian ali, ele conhece uma mulher abençoadora chamada Zípora. E você conhece a história que ela veio se casar com ele. Moisés então conhece Jetro de uma forma muito profunda. A história, a Bíblia diz que Jetro tinha ovelhas, tinha gados. E Moisés conquistou o coração do sogro, claro, né? Tá lá, aquela coisa que tu faz de vez em quando para poder ganhar, né? Sabe muito bem. Conquistou. E Moisés então começa a administrar as ovelhas, os gados. Moisés começa ali a apacentar as ovelhas do seu sogro. O camarada, gente, era príncipe do Egito e agora pastor de ovelhas, sem jeito nenhum, absolutamente nenhum. O que não dá para esquecer, igreja, é que Moisés não é normal. O que não dá para esquecer é que existe uma promessa sobre Moisés. O que não dá para esquecer é que por fora ele pode até parecer egípcio, mas por dentro ele é hebreu. O que não dá para esquecer é que no nascimento dele já estava tudo predestinado no bom sentido para ele realizar o propósito. Ele não era comum. Deus cercou Moisés de todas as áreas para que um dia ele pudesse então se levantar no tempo certo. E desde o nascimento de Moisés ele foi algo diferente. Moisés era diferente. Moisés, ele não era normal. Eu quero dizer para você que todos os livramentos que Moisés teve não foi à toa. Todos os livramentos que Moisés teve não foi à toa. Deus livrou Moisés para realizar um propósito. Deus livrou Moisés para realizar um propósito. Eu tenho um recado de Deus para você aqui. Os níveis de livramento que Deus te dá, que Deus dá a alguém, denuncia no mundo espiritual quem é aquela pessoa. Eu vou repetir. Os níveis de livramento que você já teve na sua vida denuncia no mundo espiritual quem você é, para que no momento certo Deus vai te levantar para que você cumpra aquele propósito exatamente naquele momento. Porque foi isso que aconteceu. No mundo espiritual eu já tive dezenas de livramentos, mas hoje eu entendo o porquê. E você que está aqui nessa noite pode ter sido a mesma coisa. Quando você olha para trás, para o seu passado, você deve ter passado o ó do Borogodó. Mas sabe por que não, Satanás não te matou? Porque Deus vai cumprir o propósito na sua vida e está esperando no tempo certo você se levantar em Deus, para que a graça e o sangue do Cordeiro recaia sobre a sua vida. Essa é a maior função do propósito dele. É a maior função. Existem pessoas aqui nessa noite que com certeza já sofreram com perseguições. Existem pessoas aqui nessa noite que já sofreram com algum tipo de ataque, algo do passado. E mesmo assim ninguém te derrubou, ninguém conseguiu te derrubar. Sabe por quê? Porque Ele tem uma promessa na sua vida. Ele tem algo na sua vida. Se não fosse Deus, você não estaria aqui, irmão. Se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Você não tem noção dos livramentos que Deus está dando sobre a sua vida. E às vezes a gente passa por percebido. Ou seja, Deus me trouxe para te dizer que Ele está te guardando do mal. Deus me trouxe para te dizer que pai, mãe, filhos, há uma promessa sobre a sua vida. E Satanás está doido para te pegar, mas o sangue do Cordeiro nessa noite, mano, renova a aliança sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual, sobre a vida dos seus filhos. E aí Deus me trouxe aqui para te dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido. Você não vai ser consumido. Mas Moisés não era normal. Da mesma forma que Deus escondeu Moisés, Deus te esconde. Deus está te preservando para que no momento certo você vai se levantar com um propósito
para cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Deus está te guardando, Deus está te preservando. Você tem essa noção? Você tem essa dimensão de entendimento? No momento certo Ele vai te levantar. Deus está te cercando há muito tempo. Deus está te cercando, e Ele me trouxe aqui para dizer, para renovar a aliança na sua vida. Sabe por quê? Porque por muitas vezes você não acredita que Ele está te cercando, que Ele tem uma promessa. E muitos que estão aqui já saíram durante essa semana de casa, vindo aqui para Deus mandar uma resposta. E assim diz o Senhor: Ele vai fazer no momento certo, na hora certa, mas acalma o teu coração. Vai fazer. Fez da minha vida, fez da vida de Moisés. Deus estava contigo no seu nascimento. Deus estava contigo na sua formatura. Deus estava contigo nos piores momentos da sua vida. Deus estava contigo no deserto, naquela areia, no vento de embaçar os seus olhos. Deus estava contigo e não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Deus está te cercando, Moisés, há muito tempo. As serpentes do deserto não te mataram porque Deus tem um propósito. Os crocodilos do rio Nilo não te mataram porque você tem um propósito. As batalhas espirituais não conseguiram te derrubar e acabar com você porque Deus está ao seu lado, o Espírito Santo está ao seu lado, e ninguém pode quando o Senhor está à frente. O que eu acho interessante aqui nesse texto é que Moisés estava tocando o barco ainda normal, como se nada tivesse acontecido. Moisés perdeu tudo, você imagina, tudo. O que aconteceu naquela noite não foi à tona para todos. A história diz que algumas pessoas ficaram sabendo dessa fuga de Moisés, desse assassinato. Pois bem, a vida de Moisés ela foi totalmente preservada, mas teve um dia, irmão. Teve um dia comum. Repita comigo assim: um dia comum. Pastor Jean, eu gosto desses dias comuns. Eu gosto de dias simples. Como assim, pastor? Me explica, eu vou te explicar. Deus, quando vem pessoalmente em dias comuns, Ele não quer saber aquilo que você faz. Deus quer saber aquilo que você é. Deus, quando observa o seu olhar divino numa congregação como essa, cheia, claro, dentro da restrição, mas Deus, Ele não olha para você aquilo que você faz. Deus olha para você aquilo que você é. Deus olha para você aquilo que você é. Deus, quando vem pessoalmente em dias comuns, Ele quer saber aquilo que nós somos. E olha que interessante aqui. Você lembra aquele texto quando Deus visita Maria para anunciar o Messias? Veja bem, Maria não estava em uma celebração. Maria não estava no culto. Maria não estava numa campanha. Maria não estava na festa da roça que a gente gosta de fazer muito na igreja. Não. Maria estava em dia comum. Em dia simples. Ela não estava na sinagoga. Ela não estava na igreja. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, 28, que o anjo aparece para ela e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, Maria ela teve um privilégio fenomenal de ser visitada em dia comum. E às vezes nós esperamos uma semana para ser visitados na igreja. Mas e o nosso dia comum? E o seu dia comum? E o nosso dia comum simples, o nosso dia a dia? Igreja não é lugar de você ficar cheio, aprenda isso. Igreja é lugar de você ficar transbordando. Se nós tivermos uma visitação do Espírito de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você vai chegar aqui bufando, tremendo na graça. Esse ambiente vai ser tomado. O que acontece tem sido ao contrário. As pessoas têm vindo para cá e Deus faz isso na sua graça e misericórdia, mas deixam para ficar cheios simplesmente num dia oficial. Mas e os dias simples? Eu acho interessante que essa história diz que Moisés estava num dia comum, fora do palácio. E a história diz que Moisés estava com as suas ovelhas. De repente então uma ovelha se desgarra, e ela começa então a subir um monte. Era muito normal que Moisés já tinha aprendido um comando de colocar todas as ovelhas sentadas. Esse comando era chamado de Bamidbar. Vamos repetir? Bamidbar, vai? 1, 2, 3 e... Aleluia. E as ovelhas então ouviam e sentavam. Mas teve uma se desgarrou, e parece que foi Deus que se desgarrou de propósito, porque ela toma um caminho impressionante aqui.
A história diz que ele perde essa ovelha, e Deus então começa a mudar a trajetória dele. Eu acho interessante que no capítulo 3, versículo 1 diz assim, olha só: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus chamado Horebe. Como assim? Está atrás do deserto? Estar no deserto já é complicado. O que seria atrás do deserto, pastor? Geograficamente eu quero dizer que me faltaria palavras. Deus leva Moisés para o deserto e faz questão de colocar na palavra que Deus achou ele atrás do deserto. O que é isso, irmão? Mas eu aprendo algo muito forte aqui. Deus, quando quer achar alguém, Ele acha. Deus, quando quer achar alguém, Ele acha. Não importa se ele está no deserto, não importa se ele está atrás do deserto, não importa se ele está numa casa de prostituição, não importa se ele está num prostíbulo, não importa se ele está na casa de macumba. Deus, quando quer achar o ser humano, Ele acha. Pronto, acabou. Não tem como. Eu posso entender aqui que Deus nunca procurou por lugar. Deus procurou por pessoas, porque pessoas mudam o ambiente. E Moisés então ele recebe essa carga. E se você analisar na história, várias pessoas já foram levantadas para transformar o lugar. Exemplo disso, Jonathan Edwards levantou para mudar a sua história. Outro, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, foram homens que foram levantados. O Espírito Santo toma essas pessoas para mudar a atmosfera da presença física. A responsabilidade que nós temos de fazer a diferença onde você pisar a planta dos seus pés. Essa responsabilidade ela traz. Por quê? Deus, na verdade, Deus levanta pessoas para transformar o lugar. Deus, quando tem um propósito, Ele vai no deserto, Ele vai no Nilo, Ele vai aonde você imagina. Deus vai na roça, vai. Deus vai no hospital. Deus vai em lugares que a gente nem imagina. Para quê? Para alcançar o coração do ser humano. Esse é o nosso Deus. E com Moisés não foi diferente. Ele foi alcançado pelo próprio Deus. E eu acho interessante aqui que Moisés ele está apacentando a ovelha de Jetro com muita calma. E aí, meu amigo, a chapa esquenta agora, porque as ovelhas estavam sentadas. E de repente, a ovelha começa a subir, e parece que foi Deus que levou essa ovelha para lá, porque ele começa, mas quando ele pega essa ovelha, ele para, a hora que está voltando, ele olha algo estranho. Ele olha então o que Êxodo capítulo 3, verso 2 e 3 diz. Ele olha uma sarça, que era parecida uma árvore, e essa sarça então ela começa a pegar fogo, e Moisés achou aquilo muito doido. Moisés olha aquela cena e acha aquilo esquisito, porque não era comum a quantidade de fogo que veio sobre a sarça, pela quantidade de hora que veio, não era comum. Por quê? Moisés ele observa essa árvore que estava queimando, e ele acha muito estranho, e a Bíblia diz isso porque a sarça significa arbusto, e esse arbusto poderia ser de ponta, ou seja, uma árvore com pontas, com espinhos. E o que mais me chama a atenção aqui, que aproximadamente 1,5 metro para 2 metros, é a sarça onde Moisés poderia ter sido impactado com essa história. Mas o fogo então ele começa a pegar, o calor de aproximadamente, eu não sei se você sabe, mas no deserto, na Palestina, as árvores do nada, e pequenos arbustos, elas começam a pegar fogo do nada, pela quantidade de calor. E o que eu acho interessante aqui, que Moisés até então era normal, porque essas árvores pegavam fogo. Mas o texto é bem claro, porque ele repara, e de repente ele fala assim, estranho, ela não está se consumindo. Isso começa então a chamar a atenção de Moisés. Por quê? Deus queria Moisés perto. Por quê? Deus queria relacionamento. Eu estou falando para pessoas nessa noite que quem sabe tem um chamado, e está na hora de você voltar a ter relacionamento diante da sarça. Esse é o maior objetivo. O chamado ardendo dentro de você, vozes para tudo quanto é lado, e a sarça está pegando fogo, e nós estamos totalmente com nossos ouvidos tapados. O viver para Cristo, ele requer atitude. O viver para Cristo requer princípios. O viver para Cristo significa posicionamento. E se nós quisermos aprender sobre relacionamento, nós temos que aprender com Moisés. Não tem como. Deus está esperando Moisés, você ir para a sarça.
Deus está te esperando, Moisés, você subir o monte. Deus está esperando você ter relacionamento, Moisés, com Ele. E agora eu gostaria que você fechasse seus olhos de uma forma bem simples. Feche seus olhos, esqueça da pessoa que está ao seu lado. Muitos aqui devem ter pensado o seguinte: pastor, eu quero viver a minha vida de uma forma normal. Eu quero até mesmo administrar as ovelhas de Jetro, se for o caso. Pastor, eu estou na igreja, mas eu não quero me envolver com Cristo. Pastor, eu estou na igreja, mas eu não quero me envolver com Pai, com Filho, com o Espírito Santo. Eu sei que Deus tem para mim, mas eu não quero ficar à frente da sarça, porque a sarça, ela diz quem eu sou. A sarça, ela diz novamente o que Deus pode fazer. Mas talvez você que está escutando agora essa ministração, olha para a sarça e diz assim: eu quero ir mais longe. Deus não quer que você fique raso. Deus não quer em momento algum que você seja superficial. Deus não quer você pela metade. Deus quer você por 100%. Deus quer você completo. Deus quer profundidade, relacionamento. Deus te quer, Moisés. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade na época que você orava de madrugada e sentia a presença dEle. Deus está com saudade de você adorar. Deus está com saudade quando você entrava na porta do quarto. E nós conhecemos todos os caminhos da nossa casa: sala, cozinha, varanda, menos o quarto, é onde nós temos que ter relacionamento com Cristo. Deus está com saudades de você. Mas o que eu acho muito interessante, e eu gostaria que você olhasse para mim aqui agora. Às vezes nós não queremos tirar as sandálias. Deus está falando, mas nós não queremos tirar as sandálias. Deus está falando para você hoje, jovem: tire as suas sandálias, para você ver e sentir a sarça queimar, porque senão nós não temos relacionamento com o Pai. Que tipo de sandália você precisa tirar? A falta de perdão? Que tipo de sandália você precisa tirar? A falta de caráter? Que tipo de sandália você precisa tirar? O vício do pecado? E você vai entender que depois que Moisés tirou a sandália, Moisés vai com o coração aberto e Deus olha para ele e fala assim: Moisés, agora que você já tirou a sandália, Moisés, eu preciso falar com você. Eu preciso que você vá a Faraó agora, Moisés. E na verdade, diz para ele, com toda a autoridade que eu, Senhor teu Deus, vou te dar, diz para ele que eu vou libertar aquele povo. Eu vou usar você, Moisés, para fazer isso. Mas Moisés teve que tirar as sandálias. Moisés teve que se colocar numa posição de humilhação, porque se ele andava com aquelas sandálias, o Senhor, olha o detalhe que o Senhor foi. O Senhor não pediu para ele tirar a roupa, não, foi os pés. Um detalhe que talvez pode bloquear a voz do Eterno na minha e na sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Deus te trouxe aqui, Moisés, porque você precisa tirar as suas sandálias. Eu gostaria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Pense na sua vida. Você está na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para que você possa tirar as sandálias que tem te atrapalhado, a você buscar a Deus. Você sabe que foi Deus que te trouxe aqui. Por que você fica pedindo sinal para Ele? Chegou o teu momento, Moisés. Chegou o teu momento de você fazer história diante de Faraó, Moisés. Deus trouxe você aqui para te dizer que a mesma dúvida que você tem foi a mesma dúvida que Moisés teve, só que Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, você vai diante de Faraó, porque eu vou te revestir. O revestimento é como se fosse uma blusa, uma capa, e o Espírito Santo recai sobre a sua vida nessa noite com essa capa de autoridade, de unção, de ousadia, de encorajamento, de poder de decisão, de aprender a identificar o que é certo e o que é errado, Moisés.
E nós vamos adorar agora nesse momento. Se desprenda e deixa Deus ministrar no seu coração. Que sandália você precisa tirar? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos e adore. Com a melodia Ele me encontrou. Adore Ele, querido, nessa noite. Me cercou com uma canção. Deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa Ele. Me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Deixa Ele te tocar, deixa. Eu sou filho de Deus. Entrega as sandálias para Ele, Moisés. Eu não sou E chegou o momento, Moisés, de entregar as sandálias. escravo do medo. Meu Deus. Eu sou filho de Deus. Adore Ele. No seu trabalho, você quer ser honesto e as pessoas te mandam mentir. Elas querem que você negue aquilo que Deus escolheu para você. Eu quero te convidar essa noite a confirmar o teu chamado. Eu quero te convidar essa noite a confiar naquele que te escolheu. Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que escolheu estar aqui nessa noite. Deus escolheu este lugar para falar com você. Deus escolheu esse lugar para começar uma história nova na tua vida. Deus escolheu este lugar onde você está para falar contigo, para tocar o teu coração. Esse banco que você está sentado agora, esse banco que você sentou para ouvir a palavra, foi o banco que nós oramos pela tua vida. Antes mesmo de você entrar dentro dessa igreja, o Espírito Santo de Deus já habitava nesse lugar. Ele já preparou este lugar para você estar aqui recebendo a mensagem do Senhor. Os anjos do Senhor estão lutando, guardando a tua vida. Os anjos do Senhor estão rodeando este lugar, cercando este lugar da graça do Senhor. Se a tua casa é um lugar de vergonha, Deus diz para você agora: caia por terra em nome de Jesus, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Ainda que na sua casa você seja o único, ainda que na sua casa você seja o único, você é instrumento de Deus. Levante a mão nessa noite como ato profético e diga para o Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que a igreja repita em alto e bom som, porque nós precisamos declarar com a nossa boca aquilo que o Senhor nos manda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus está te chamando a orar pela tua casa, orar pela tua família. Jovem, é a hora de você se levantar, é a hora de você se colocar de pé, é a hora que Deus está te chamando. Ouça, que as escamas dos teus olhos caiam por terra hoje em nome de Jesus. Que as amarras do inferno não prevalecerão sobre a sua vida nessa noite. O Senhor te chama para romper. Um ciclo novo começa na sua vida no dia de hoje. Uma nova história a ser escrita a partir de hoje. Somos Atos. Aquele que Deus manda. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a nossa vida.
Você está sendo cheio nessa noite. E cheio para transbordar. Transbordar onde o Senhor te levar. Transbordar na sua casa. Transbordar no seu trabalho. Transbordar na rua. Transbordar no supermercado. Transbordar na padaria. Transbordar na rua. Deus está te chamando a transbordar. Coloca o teu coração na brecha do Senhor e transborde para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, aquele que perdeu todo o seu sangue em amor a mim e a você. Louve ao Senhor nessa noite e se entregue a Ele para que Ele possa fazer a obra na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, nessa noite, eu tenho certeza que você vai para sua casa de uma forma muito abençoadora, mas lembre-se de tirar as sandálias, porque senão a sarça, ela não pode falar contigo. Você sabe nessa noite que tipo de sandália você tem que tirar. Nós sabemos que tipo de sandália nós temos que tirar. Eu vou dar a bênção apostólica. Nós queremos agradecer assim a presença de todos vocês que vieram aqui. Muito bom ter vocês aqui. Nosso próximo compromisso vai ser o 25, o discipulado. E eu vou pedir para que você não vá embora, em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar aqui à frente agora toda a nossa liderança de jovens, só para você conhecer, por favor. A gente vai ficar aqui bem espaçadinho, bem aqui na frente. Você que é líder de jovens, por favor, vem aqui na frente. Isso, pode vir, não fica acanhado não. Isso. Essa aqui é a nossa liderança, amigos, que Deus deu para nós, para trabalharmos de uma forma especial. O Vinícius também está aqui em cima. Eu quero dizer que é uma honra trabalhar com vocês e temos muita coisa para fazer daqui para frente. Muita coisa. Eu vou dar a bênção apostólica agora e essa nossa liderança vai estar com uma pranchetinha para pegar o nome de vocês. Conforme vai pegando o nome, vocês vão sendo liberados, tá bom? Mas a gente precisa fazer isso para a gente começar a direcionar algumas coisas, tá bom? É um tempo muito precioso. Coloque suas mãos para o céu assim. Vou dar a bênção apostólica. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que as doces e eternas consolações por parte do Espírito Santo, nosso grande amigo, esteja hoje, para todos sempre. Amém e amém e amém. Aplauda Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, majestade, unção e poder. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor.